Olá, pessoal. Vídeo de aprovação no ar e hoje com mais um engenheiro aprovado aqui na DFOIU. Ele está um pouquinho longe, está lá na Arábia Saudita. Eu tenho que agradecer muito pela sua disponibilidade, tempo, para vir aqui conversar com a gente sobre essa sua aprovação, Vinícius. Ele é um B2NIW aprovado, foi aprovado em menos de 4 meses, né? Vale a gente ressaltar esse tempo aí que o Vinícius ele teve essa sorte dessa aprovação, e ele é um engenheiro de materiais. Então, mais uma vez, muito obrigada, Vinícius, por estar aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está te assistindo quem é o Vinícius, por que ele é um EB2NW aprovado aqui pelo governo dos Estados Unidos. Primeiramente, Paula, eu que agradeço o convite, estar fazendo esse podcast com vocês. Agradeço a D4U pelo apoio dado, pelo serviço prestado, pela toda a assessoria para o meu processo de imigração. Então, é um bom momento de comemorarmos juntos essa conquista, que sozinho não seria possível. É uma parceria entre eu e vocês. Então, primeiramente também eu gostaria de agradecer a D4U, a você, e comemorar juntos esse momento também para a gente estar comemorando junto e dividir essa alegria e essa conquista com todos que também têm planos e motivos para trilhar esse caminho e objetivos claros de ser um imigrante, de poder morar, trabalhar e até poder se tornar um cidadão norte-americano ao longo do tempo. Então, venho aqui também para incentivar quem gostaria e está pensando que siga esse caminho e procure vocês para ter toda a assessoria e todo o apoio necessário para essa conquista. Meu nome é Vinícius Giorgetti, eu sou formado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos. Me formei em 2006 e assim que eu me formei, eu também iniciei o mestrado e após o mestrado também fiz o doutorado, então cheguei a finalizar o doutorado em 2016. Fiquei em torno de... iniciei a graduação em 2002 e finalizei o doutorado em 2016, 14 anos linkado à universidade. E paralelo a isso, eu comecei a trabalhar assim que eu me formei como engenheiro de materiais na indústria petrolífera, e desde então, até o momento, ainda trabalho na indústria petrolífera. Então, esse é um resumo do Vinícius, do Vinícius profissional. Entendi. E agora sim, você, pelo jeito, foi picado pelo bichinho de morar fora, porque você já saiu do Brasil, né? Então, como é que você foi para a Arábia Saudita e pensou, não, aqui não é o suficiente, eu quero, na verdade, morar nos Estados Unidos? Exatamente. Eu saí do Brasil há 2 anos e meio, tive uma oportunidade de trabalho na Arábia Saudita, então acabei vindo no momento que eu estou na Arábia Saudita. E o meu interesse pelos Estados Unidos, eu acho que eu vou explicar um pouco em números, para justificar o interesse pelos Estados Unidos. Se você vê hoje o PIB dos Estados Unidos é em torno de 20 trilhões de dólares, então é o maior PIB mundial, é onde que se produz a maior quantidade de riqueza no mundo. Isso equivale a 20%, praticamente quase 20% do PIB mundial. Então, é o local onde você realmente tem a oportunidade de trabalhar e desenvolver. Só como comparação, o PIB da China, que a gente fala bastante da economia chinesa, está em torno de 12 trilhões, ou seja, está 8 trilhões abaixo dos Estados Unidos. E quando você compara, então, o PIB per capita, que é o PIB total dividido pelo número de pessoas, os Estados Unidos está em torno de 63 mil dólares por pessoa, ou seja, uma pessoa nos Estados Unidos, em termos de número, ela produz o equivalente a 63 mil dólares, enquanto que o da China, 10 mil dólares, ou do Brasil, 7 mil dólares. Ou seja, se você comparar em termos econômicos, entre Estados Unidos e Brasil, os Estados Unidos é 10 vezes mais o PIB per capita, ou seja, você tem a chance de produzir 10 vezes mais, se você for em números econômicos. Então, não sou eu que estou falando sobre os Estados Unidos, são números, estatística.
É o número, é a economia. A maior economia do mundo é a economia norte-americana. E eu, como profissional, como engenheiro, eu busco trabalhar, eu quero trabalhar num país que me dê mais possibilidades de produção, mais eficiência. E por isso que eu tive esse interesse para ir para os Estados Unidos. E não somente isso, eu sou uma pessoa que, além de profissional, eu gosto muito de esporte, de atividades. E só como curiosidade, se você comparar também o número de medalhas olímpicas, os Estados Unidos está em primeiro, são em torno de 3 mil medalhas que os Estados Unidos já levou. Isso reflete também na... Por que eu estou falando de esporte, de medalha? Porque isso reflete na qualidade de vida. Quando você mora num país onde você produz mais, quando se produz mais riqueza, você também tem uma melhor qualidade de vida, você tem mais possibilidade de praticar o que você quer, mais saúde. Então, reflete, acaba refletindo também na parte de esportes, que é um dos meus hobbies. Então, assim, não é a minha opinião isso, eu não gosto de dar opinião sobre alguma coisa, eu gosto de mostrar números e dados reais. Então, acho que isso explica o interesse de trabalhar e de estar nos Estados Unidos. Eu acho que, às vezes a gente fala aqui na DisFoYou, a gente até fez outro dia um podcast falando de motivos para vir aqui para os Estados Unidos, mas eu acho que as pessoas pensam assim, eles são marqueteiros, né? Então, é muito difícil a gente que está oferecendo um produto falar os motivos, e eu acho que o que você fez foi excelente, porque a gente fala muito de qualidade de vida aqui, né? E fala da moeda forte, né, da economia estável que tem nos Estados Unidos, com crise, sem crise, né? Às vezes eu falo assim, as pessoas estão preocupadas com crise nos Estados Unidos, mas a crise nos Estados Unidos nunca chegou a ser o que a gente passa, né, no dia a dia do Brasil, né? Exato, exato. Então, e a força da moeda, né, do dólar. Então, é muito legal ouvir isso de você, que está em um outro país, que tem essa vivência internacional e que você consegue, né, mostrar. E sim, Vinícius, você virou uma fonte de informação. Porque, assim, pode não ser da parte econômica, mas você virou uma fonte de informação de uma pessoa que vive uma outra cultura, que vive numa outra moeda, que trabalha fora e que você está, sim, vindo para os Estados Unidos com, sim, do governo americano. Você virou uma fonte de informação e você traz aí pontos muito relevantes que as pessoas precisam anotar, principalmente quem está na dúvida se quer vir ou não morar nos Estados Unidos. Então, assim, eu não preciso falar mais nada, né, gente? A DisFoYou não precisa falar mais nada. A gente tem aí alguém, né, que vive isso, essa realidade, e consegue mostrar aqui para vocês o porquê, né, pensar em morar nos Estados Unidos, fazer esse planejamento migratório. Eu quis falar de 2 pontos, dos números econômicos e dos números das medalhas olímpicas, porque reflete a qualidade de vida. E quando você pega, então, esses números, isso comprova, não é a minha opinião. Fora também, que eu acabei não mencionando, é a taxa de desemprego, que hoje está em 3,6%. No Brasil está em torno de 10%. E as vagas criadas, por exemplo, no mês passado, em junho, se criaram em torno de quase 400 mil novas vagas, e isso vem sendo criado mês a mês. Então, a economia está forte, a economia está muito forte, tem bastante vagas de emprego sendo criadas. Sim. Então, aqui os números comprovam. Isso, o que vê aqui, a gente precisando, empresas precisando de trabalhadores o tempo inteiro. E a gente também tem que falar, né, Vinícius, do poder de compra das pessoas aqui, que é muito diferente do Brasil, porque o que você compra no Brasil, com o mesmo valor, você não compra aqui, de coisas simples, as coisas básicas e necessárias, as grandes conquistas das pessoas. A gente tem que falar da segurança nos Estados Unidos, porque a pessoa pensa assim, mas os doidos que saem atirando aí, a gente até falou isso no podcast, vamos fazer o exercício dos números, vamos ver quantas pessoas são mortas diariamente no Brasil e quantas pessoas são aqui e qual é o volume da população brasileira e da americana. Então, se realmente, então assim, a gente tem muito para provar que, infelizmente, o Brasil não dá esse suporte, essa estrutura que o brasileiro merece. E o brasileiro não tem que falar, não tem que ser meu Deus, vou abandonar meu país. Não, você tem que pensar o que é melhor para você, para sua vida, para vida pessoal, profissional, né? E mergulhar de cabeça e ir atrás do seu objetivo. Até porque você estando num país que te dá a possibilidade de você gerar riqueza, se você quer ir para o Brasil, você vai de férias, numa condição melhor,
você viaja para a Europa numa condição melhor. Então, como eu te falei, o PIB per capita norte-americano é 10 vezes mais que o PIB per capita brasileiro. E maior também que o PIB per capita chinês. Então, em termos econômicos, os Estados Unidos é de ponta. Se eu fosse falar mais em números, eu poderia citar aqui números de pesquisas e patentes, como falei também os números de medalhas olímpicas, e muito desses números, os Estados Unidos está na liderança. Por quê? É um país de oportunidades, é um país que faz acontecer. Então, para quem quer realmente se desenvolver profissional, culturalmente, pessoalmente, é uma oportunidade. Tem mais... você está abrindo portas para um mercado econômico. Então, eu digo que a minha aprovação, eu abri portas para vender meu produto. O que é meu produto? É meu serviço, é meu profissional, é o Vinícius profissional. Então, é como se eu tivesse ouro e fosse para um mercado onde tem pessoas querendo comprar ouro, pagando a preço de ouro. Diferente de, por exemplo, não querendo desvalorizar, mas não adianta você vender ouro num mercado onde só tem gente querendo comprar banana. Então, ou você tem que abrir seu mercado. E os Estados Unidos é um mercado que você consegue vender o seu serviço de um modo mais valorizado. Então, por isso. Agora me conta, como é que você chegou no EB2NW? Como é que você chegou na D4U? Eu cheguei na D4U através também de um profissional que foi cliente de vocês, que é cliente de vocês, e ele foi aprovado. Então, eu estava conversando com ele sobre essa questão de imigração, que eu já tinha vindo para a Arábia Saudita, mas tinha um contato com ele, ele estava indo para os Estados Unidos, foi indicação dele, que já é um cliente, e ele foi aprovado também recentemente. Então, assim que eu conversei com ele, ele falou que fez o processo com vocês, eu entrei em contato com a D4U. Foi um contato direto e certeiro. Foi assim que eu iniciei o contato, eu já iniciei o processo, então não pensei muito não, eu acho que é uma questão de confiança e percebi que estava tudo bem e iniciei meu processo com a D4U. E o EB2NW é também um visto que no momento é uma oportunidade para se tentar. Eu creio que esteja num momento oportuno, até porque o site da imigração vem anunciando que eles estão com o número de vistos número de vistos disponíveis em alto, né? Então, a economia norte-americana precisando aí de profissionais qualificados. Então, na minha visão, a janela se abriu agora e ainda está aberta. Então, ainda é o momento para quem tiver interesse aplicar para esse tipo de visto. No passado, até existia esse tipo de visto, mas não era muito assim conhecido. E também, na minha visão, era mais difícil consegui-lo devido às circunstâncias econômicas e governamentais. Mas no momento eu creio que fizer um bom processo como a D4U faz, é possível sim, como eu atingir a ser aprovado nesse tipo de visto. Sim. E o brasileiro, ele é muito fácil de se eleger, né? Porque a gente tem muita gente formada, né? Com alguns anos de experiência ali. Então, o ano passado foram 120 mil green cards disponíveis para a categoria. E agora, esse ano dobrou, né? Praticamente, na verdade, 220 mil. E o ano letivo acaba agora em setembro, né? Então, vai ter uma outra leva aí de green cards também chegando. Então, existe essa demanda, é só a pessoa também, né, ela dá esse primeiro passo, né, verificar a elegibilidade e correr atrás. E como é que foi para você fazer essa montagem, né, contar ali um pouquinho da sua história, né, para o pessoal da D4U, você sentiu dificuldade, você achou que foi tranquilo, como é que você se sentiu, Vinícius? Particularmente, foi tranquilo porque eu já como eu já imigrei, eu já tinha trabalhado muito na tradução de documentação, na coleta de documentação. Então, foi bem tranquilo. Mas eu gostaria de dar o recado aqui para quem está me assistindo, que para você atingir 100 passos, você tem que começar com o primeiro passo. Então,
Não pense em algo imediato, não seja imediatista. Você quer alguma coisa? Comece. Então, você quer imigrar? Comece a ler, comece a separar os documentos. Não importa a sua velocidade, mas importa a sua consistência. A consistência é muito mais importante que velocidade. Tem que fazer dia a dia, passo a passo. Você vai chegar no 100º passo se você der o primeiro, segundo, terceiro, não importa o tempo. Então, o que eu percebo muito de algumas pessoas que eu às vezes converso, por exemplo, eu comecei meu processo em janeiro. Foi um pouquinho antes do Natal, assinei o contrato com a D4U e já iniciei a primeira reunião em janeiro. E antes de eu assinar o contrato com a D4U, eu havia conversado com alguns conhecidos e também tinha sugerido, alguns conhecidos que estavam interessados a fazer o processo, tinha sugerido então começar tal. E hoje eu sou um aprovado, e esses conhecidos que estavam interessados, eles ainda nem começaram. E hoje eu falo, nossa, você já conseguiu? Eu falei, já, mas eu comecei lá atrás. Então, tudo que a gente faz hoje, o resultado não é imediato, o resultado vem em um ano ainda é curto prazo, o resultado vem em 2, 3, 4, 5 anos. A sua vida hoje é reflexo do que você fez 2, 3, 4 anos atrás. Então, para você atingir algo que você queira, leva tempo. Então, você tem que trabalhar agora para colher o resultado daqui a um tempo. Então, particularmente, o meu processo foi bem rápido, porque eu já tinha muita documentação, mas é porque eu já imigrei no passado, né? Há 2 anos e meio, 3 anos atrás, já fiz essa imigração, já saí do Brasil. Mas, independente disso, eu quero deixar o recado que, se você está interessado, comece, dê o primeiro passo, comece a coletar os documentos um a um, que você colete um documento por dia. Em 30 dias você tem 30 documentos, em 60 dias você tem 60 documentos. Então, não importa. Basta você fazer o trabalho de formiguinha e iniciar e ser consistente. Consistência é muito mais importante que velocidade. É isso que é o meu recado aí para meus amigos que estão me assistindo e que têm interesse. Comece, dê o primeiro passo. A inércia, e depois que você dá o primeiro passo, aí você não quer mais parar, porque essa é uma lei da física, a inércia. Quando você está parado, você quer ficar parado, mas assim que você começou a andar, deu o primeiro passo, você quer continuar andando. Então, dê essa força motriz para você dar o primeiro passo, que você vai longe. Legal, é isso mesmo, concordo plenamente com você. Tem que começar de alguma forma, porque senão a gente não está aqui, você não estaria já quase, né, embarcando aí com o seu green card. Bom, eu já sei que, não posso contar aqui porque é uma coisa privada do Vinícius, mas eu já sei que ele tem várias entrevistas, já está aí com os passos quase chegando aqui nos Estados Unidos, e eu tenho que te dizer muito obrigada por você ter deixado a gente cuidar um pouquinho dessa sua etapa. Quero saber como é que foi a hora que eu te liguei, porque eu liguei para ele para contar a notícia. Quero saber a hora que você viu, foi eu ligando, você já percebeu que poderia ser uma ligação de aprovação? Você acompanha que a gente liga para os clientes? Isso, acompanho. Eu dei sorte que eu estava sentado no sofá, porque se eu tivesse de pé, talvez eu ia cair de costa. Então, a sensação é que o corpo amolece. Então, quando você vê lá a ligação da D4U, você fala, eu estava sentado, então eu não caí. Mas é essa sensação de amolecimento nas pernas, e não tem como ter uma emoção inexplicável, porque é realmente aí uma conquista muito grande que a D4U pode proporcionar para todos aí que queiram, que seja elegíveis, que faça valer a pena, que corra atrás. Então, é um amolecimento Eu de lembro. Eu lembro que quando eu te liguei, eu sempre às vezes olho para ver, né, se o cliente está com aquela cara de surpresa, se ele já está chocado, se ele está, né, o que você está falando, tá ali respirando, né? E eu lembro que eu não toquei a corneta de imediato para você, eu olhei para você e aí você tipo assim, fala que Exato, exato. fala que é isso, e aí eu pode falar. Muito Exato, bom. exato. É É uma emocionante sensação pra muito gente boa. também, viu. Pra gente também, a gente dá uma notícia também é bom, a gente fica frustrado quando o cliente
fica às vezes, eu estou esperando essa ligação, e aí eu ligo, o cliente não atende, perde a chamada, né? Então é muito bom para a gente também dar essa notícia, com certeza. Que legal. Mas, Vinícius, mais uma vez, muito obrigada. Bem-vindo aos Estados Unidos, né? O governo americano está aí com as portas abertas, tapete estendido para você. Tenho certeza que você vai ser um sucesso aqui, que profissionalmente você vai conseguir aí alcançar todos os seus objetivos. Sucesso no seu esporte também, seu esporte? Eu pratico triatlon, um dos motivos também minha motivação para ir para os Estados Unidos é que você tem bastante suporte para a prática de esportes, né? Bastante equipamentos, treinos. Então, sim, aqui o que não falta é isso mesmo. Estou imaginando eu pedalando nas estradas da Califórnia, do lado, outro lado dos Estados Unidos também, lá por Boston, por Houston, e por fim, pedalar o território norte-americano todo. Legal. Olha, então, espero que você tenha também essa excelente qualidade de vida, que você seja muito feliz. Se você puder, eu sei que você não citou a Flórida aí nesse seu roteiro, mas você sabe que, né, quando você chegar aqui nos Estados Unidos, você tem que colocar o seu endereço, e provavelmente você vai colocar o endereço da DFOIO para você receber o seu green card. Então, você pensa em talvez vir aqui buscar o seu green card pessoalmente, e aí a gente pode te dar um abraço aí de parabéns, de aprovação e de desejar aí um sucesso na sua carreira e na sua vida pessoal aqui nos Estados Unidos. Eu vou pedalando, pode deixar. Tá bom, então, Vinícius. Muito obrigada, parabéns mais uma vez pela sua aprovação. Obrigado. Pessoal, é isso, assim, acho que o vídeo do Vinícius, ele pode ser assistido várias vezes para quem ainda está pensando, né? E tem vários motivos, tem dados, tem, né? Ele está te provocando aí para você dar o primeiro passo. Então, é um vídeo que a gente tem que refletir muito sobre toda essa informação que ele deu. Então, muito obrigada, Vinícius, mais uma vez. E você que está de casa, a gente volta semana que vem com mais aprovação aqui da DFOIO. Até mais. Tchau, tchau.